Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. No programa Cidadania de hoje, a gente convida você para viajar com a gente na boleia de um caminhão. Nós estamos aqui no simulador do SEST Senat, o SEST, que é o Serviço Social do Transporte, e o Senat, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Nós vamos conhecer qual é o funcionamento do SEST Senat e a importância dele, principalmente para aquelas pessoas, para os profissionais da área do transporte. Não saia daí e venha viajar com a gente aqui no caminhão do SEST Senat. Vamos então seguir em viagem. Como dissemos no início da apresentação do programa de hoje, nós estamos aqui no SEST Senat de Votuporanga. E o nosso primeiro bate-papo no programa é com Alain Giuseppe, ele que é diretor do SEST Senat aqui da cidade. Primeiramente, Alain, obrigado pela sua participação no programa Cidadania. É um prazer estarmos hoje aqui visitando o SEST Senat. Eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão te assistindo, na prática, o que vem a ser o SEST Senat. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com os telespectadores da TV Unifev. Nós vamos aqui fazer um resumo do que é a instituição SEST Senat. Nós somos uma instituição, assim como o SESI e o SENAI, que são mantidos pela indústria. O SEST Senat é exatamente a mesma coisa. Uma instituição que desenvolve serviços de saúde e também serviços de treinamento, capacitação profissional. Só que assim como o SESI é mantido pelas indústrias, nós somos mantidos pelo setor de transporte. Então, nós somos o Serviço Social e o Serviço Nacional de Aprendizagem do setor do transporte. Nós trabalhamos exclusivamente para a capacitação profissional do setor, de quem quer trabalhar no setor do transporte, e para esse público nós trabalhamos também com o serviço de saúde. Nós temos aqui na unidade serviços de dentistas, que é a nossa área de odontologia, nós temos serviços de psicologia, nós temos serviços de nutrição, nós temos serviços de fisioterapia. E para esse público, o público trabalhador em transporte, todos os serviços são inteiramente gratuitos para o trabalhador, para a esposa e para os filhos até 21 anos de idade. Bem, além desse público específico que você citou para a gente, as pessoas, a população de modo geral, também pode usufruir do SEST Senat? Sim. Aqui em Votuporanga nós estamos com uma adesão muito boa da comunidade. Qualquer pessoa pode usufruir dos serviços. Os serviços são de excelência. Nós temos excelências em infraestrutura, em excelências profissional e tudo mais. Nós temos tendo uma adesão muito boa de toda a comunidade de Votuporanga. As pessoas estão vindo, estão gostando, estão trazendo outras pessoas a partir do momento que eles utilizam o serviço, que eles veem que é bom, veem que os valores são bastante acessíveis pela qualidade do serviço. Isso nós estamos tendo um retorno muito positivo da comunidade em geral. A comunidade já aderiu e todos aqui que quiserem de Votuporanga e de toda a região também podem estar usufruindo dos serviços que são oferecidos aqui. Olha, você falou, né, no início da sua fala, né, que é um serviço destinado para pessoas, para profissionais, principalmente da área do transporte. Você citou que nós temos, né, também serviços semelhantes na questão da indústria, do comércio. Essa organização através desses órgãos, como o caso do SEST Senat, por exemplo, isso é uma tendência hoje em dia? Olha, o Sistema S no Brasil, ele é uma referência mundial. Ela foi criada justamente pela falta de demanda capacitacional para o mercado de trabalho. Então, os trabalhos que são desenvolvidos no Sistema S em geral, seja ele no SESC, no SENAC, no SESI, no SENAI, no SEBRAE, que são alguns, a gente costuma dizer aqui, do mesmo segmento do sistema, eles são instituições que são mantidas pelo setor. Os serviços são fundamentais, nós somos referência mundial nisso daí. O Brasil é um país que faz um trabalho muito diferenciado e quem se beneficia sabe da qualidade dos serviços que são desenvolvidos no Sistema S e o tratamento que as pessoas têm aqui na instituição.
Então, além de capacitação profissional, o serviço de saúde é uma coisa que tem um extremo retorno para as empresas, para os mantenedores dos serviços. Bom, e isso acaba beneficiando de uma forma muito abrangente, como você disse, né? Todas as pessoas que fazem parte do CS Senat, que são usuários do CS Senat, e também, como você disse, principalmente também os familiares. Com certeza, o trabalho ele é fundamental para quem investe nele, que ele, em algum momento ele tem um retorno disso como profissional, acaba cuidando também da família e toda a comunidade em geral, porque a comunidade também acaba se beneficiando de todos os serviços que são disponibilizados aqui no CS Senat e em geral de todo o Sistema S. É um trabalho fundamental aqui para o município e eu digo para o país em sistema nacional inteiro. É fundamental, a tendência é que esse serviço ainda cada vez melhore ainda mais e as tecnologias que são implantadas aqui são tecnologias de altíssimo rendimento. Tudo que está acontecendo de melhor aí no mercado, rapidamente aqui a gente absorve e tenta colocar em prática para beneficiar não só o trabalhador de transporte, mas também toda a comunidade e principalmente as empresas que são as principais mantenedoras aqui do CS Senat. Como é que você vê a evolução desse setor de transporte hoje no Brasil? O setor de transporte, ele, mais do que nunca, ele mostrou-se fundamental para o país. O país aqui, o Brasil, ele é movido aqui pelo transporte. Nesse momento de pandemia, podemos ver quando parou tudo, a importância do setor de transporte na vida de todos nós. Todo mundo, qualquer pessoa se utiliza diariamente do serviço de transporte. Seja ela na vestimenta, na alimentação, no transporte corriqueiro, o transporte em si, ele é fundamental. Falando do transporte ainda rodoviário, o transporte de carga, o transporte de passageiro, ele é ainda mais imprescindível para a comunidade que utiliza do serviço diariamente aí, e sabe a importância que tem esse setor para o Brasil todo. Principalmente que a gente sabe, né, que hoje tudo que se transporta, como você disse, né, antigamente a gente sabe que tinha uma participação grande da parte ferroviária, mas hoje isso é o contrário, né? A grande participação hoje é da questão do transporte rodoviário. Não só, como você citou, do transporte de mercadorias, mas também do transporte de passageiros. Então, hoje, todos nós, para viajarmos, para comermos, para bebermos, para nos vestirmos, tudo a gente depende aí desse setor tão importante. Sem dúvida. O setor ferroviário, ele está sendo retomado no país, mas é de forma bem lenta. Hoje o país é praticamente, eu costumo dizer que é exclusivamente um país rodoviário. Então os motoristas, eles têm um papel fundamentado no transporte, na locomoção das pessoas. Então o CS Senat, pensando na qualidade de vida, na capacitação profissional dessa categoria, tem desenvolvido um trabalho muito significativo, cuidando da saúde e potencializando cada vez mais esse profissional para que ele esteja engajado com toda a tecnologia que vem acontecendo no setor. Porque assim como todos os outros setores, o setor do transporte ele passa por mudanças tecnológicas constantemente. A máquina que o motorista em si, que ele dirigia há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, não é o mesmo equipamento de hoje. Hoje o equipamento é um equipamento muito mais moderno, as necessidades da empresa no geral não são a mesma de 20 anos atrás, então o CS Senat vem acompanhando toda mudança tecnológica e capacitando os profissionais para esse novo mercado, para esse novo nicho, para essa nova necessidade do profissional que é exigido no setor de transporte. Não basta você entregar na mão do trabalhador um caminhão moderno, todo computadorizado, se ele não tiver, né, todo esse respaldo, né, da tecnologia, se ele não tiver, como você disse, bem de saúde, se ele não tiver tranquilo mentalmente dizendo para poder trabalhar de uma forma bem tranquila. Isso mesmo. O empresário hoje que tem um patrimônio, ele quer um profissional capacitado, um profissional atualizado e um profissional compatível com a responsabilidade do valor agregado do veículo que ele transporta. Ninguém vai querer investir R$1 milhão, que é um veículo de ponta hoje, num motorista que está totalmente ultrapassado.
Então, o SESC Senat é fundamental nesse trabalho. A gente tem a capacitação aqui voltada para todas as áreas de empresa também, não só no motorista, a gente capacita desde o setor administrativo, do setor de manutenção. Nós temos um leque de trabalho voltado além do motorista, para todos os setores da empresa e para os familiares também. Bom, e para aquele profissional que mora em Votuporanga ou na região de Votuporanga, ficou muito bom, né? Que até então a gente não tinha essa sede, que diga-se de passagem, uma sede maravilhosa da qual eu participei fazendo a reportagem da inauguração. Aliás, vocês estão de parabéns, né? É um conforto a mais para as pessoas desse setor aqui na nossa região. Isso. Antigamente, os profissionais tinham que se deslocar uma distância muito maior para fazerem os cursos que eles precisam, os cursos regulamentados. Em breve, talvez aí no máximo 30 dias, 40 dias, nós já vamos estar iniciando os cursos regulamentados, que são os cursos do Detran, que são os carros-chefes que os motoristas precisam para exercer a profissão. Então, Votuporanga vai ficar um ponto estratégico aqui para a região, vai ficar muito mais próximos. Então a gente pretende atender não só Votuporanga, mas num raio aí de 100 quilômetros aí, com uma facilidade muito melhor para essa categoria, para as pessoas que antigamente tinham que andar talvez 200, 250 quilômetros, agora vai ficar no máximo na metade do caminho aí para eles praticarem esses cursos. Tá certo. Alan, mais uma vez estamos chegando ao final da sua participação. Muitíssimo obrigado por nos receber aqui com tanta dedicação, com tanto carinho. A gente agradece também essa oportunidade de estar conhecendo um pouquinho o trabalho de vocês. Eu tenho certeza que o telespectador do programa Cidadania também conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de falar mais uma vez com a TV de vocês. A gente quer agradecer os telespectadores pela toda o acolhimento que a comunidade em geral teve com o SESC Senat. Votuporanga é uma cidade fenomenal. A gente que veio de fora aqui da cidade, nós estamos gostando muito. Votuporanga é uma referência aqui, não só na região, mas no Brasil inteiro. Votuporanga é uma cidade muito boa, que o SESC Senat só tem a engrandecer ainda mais essa cidade, e a gente agradece todo o pessoal lá da TV Unifev, que a gente possa ainda, no futuro próximo, demonstrar ainda mais todos os serviços que a gente tem para oferecer para a comunidade em geral. Ok, muito obrigado. Isso é importante, eu conversei com o Alan Giuseppe, ele que é diretor do SESC Senat, aqui da unidade de Votuporanga, e a gente conheceu um pouquinho sobre esse trabalho. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a conhecer outros setores aqui do SESC Senat de Votuporanga. O intervalo é bem rápido, não saia daí, eu volto já. Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre o SESC Senat. O SESC é o Serviço Social do Transporte e o Senat, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Agora eu vou conversar com a Isadora Locatelli, ela que é técnica de formação profissional aqui do SESC Senat de Votuporanga. Primeiramente, obrigado pela sua participação no programa Cidadania. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais detalhado sobre a questão dos usuários aqui do SESC Senat. Eu que agradeço. Olha, o SESC Senat, ele está aqui para todo mundo, né? A comunidade em geral e para todos os trabalhadores do transporte. O trabalhador do transporte, ele é um motorista, mas ele também é o auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, de manutenção, o eletricista, dessas empresas do transporte. Mas a gente também tem o autônomo, né? Os taxistas, os MEIs, né? As microempresas de transporte, relacionadas ao transporte, também tem gratuidade aqui com a gente. Mas aqueles que não possuem gratuidade também podem utilizar dos serviços do SESC Senat, né? Utiliza-se com gratuidade aqueles que são do transporte, mas os nossos valores são diferenciados para atender a toda a população em geral. Bem, Isadora, você como técnica de informação profissional, fala um pouquinho para a gente dessa sua função aqui no SESC Senat. Como é que você atua aqui dentro da unidade? Certo. O técnico de formação profissional aqui do Senat, ele é responsável por viabilizar as turmas, né? Todos os cursos de qualificação profissional. Então, a gente faz o contato com as empresas e junto com as meninas aqui da recepção também, a gente faz o contato com o cliente para viabilizar as matrículas e fazer acontecer essas turmas,
né? Então a gente tem nas mais diversas áreas e a gente organiza todas essas turmas para que elas aconteçam. Gostaria que você também falasse para a gente, por favor, sobre a questão dos cursos oferecidos. Que cursos são esses? Em quais áreas são oferecidas? Olha, a gente tem uma programação bem flexível, né? Dependendo de demanda de empresas, a gente pode fazer uma programação específica, mas os cursos eles vão desde a área de gestão, manutenção, transporte, trânsito, a própria parte da informática básica, Excel, curso de empilhadeira, que são os cursos de máquina, né? Cursos no simulador, a gente tem um simulador de direção aqui, caminhão, ônibus, a gente pode fazer várias atividades aqui, então a gente tem várias opções aqui. Bem, hoje a pessoa, né, o profissional que não se atualizar, ele não consegue trabalho, né? Não, até porque a gente vê nesse período aí, né, uma mudança no mercado de trabalho. Várias pessoas foram desligadas das empresas e hoje a competitividade é muito grande. E hoje o motorista ou qualquer trabalhador do transporte, ele precisa entender, né? Seja de uma tecnologia embarcada, seja da gestão de pneus para ajudar, inclusive, na própria economia, na gestão da empresa, na economia de combustível, né? Então ele precisa se atualizar sim. E o setor de transporte e logística, ele vem crescendo muito e com essa retomada da pandemia, ele também está crescendo e exigindo cada vez mais dos profissionais. E qual que é ou quais são os cursos mais procurados? Olha, a gente entende que os cursos do Detran, que são aqueles regulamentados, que são os exigidos, né, obrigatórios, são os mais procurados. Mas aqui na nossa unidade tem se destacado também os cursos de manutenção preventiva, os cursos de gestão de pessoas mesmo, né? Então, porque a gente não atende só o motorista, mas a empresa como um todo. Então, a gente tem uma flexibilidade muito grande de oferta. Desses dois cursos que você citou, detalhe um pouquinho para a gente, por favor, sobre eles. Os cursos de gestão, a gente tem desde a parte da liderança, preparar a liderança, como a equipe, né? A comunicação, o trabalho em equipe. E a parte da manutenção, a gente pega desde a gente aborda, né? A parte de motores, freios, sistema de transmissão, a manutenção elétrica básica. Então, a gente aborda um todo, né, em relação a isso. Tem que ficar aí sempre bem atualizado, né? Sim, exatamente. É cada vez mais exigido do profissional, seja ele motorista ou em outras atividades dentro da cadeia do transporte. E qual que é o perfil hoje da grande parte do usuário do SESC Senat? São homens, são mulheres, são pessoas mais jovens? Qual que seria o perfil? Olha, aqui a gente tem um perfil bem variado, desde o motorista, que a maioria são homens, mas a gente tem mulheres também no setor, bastante mulheres. Mas a gente também tem os dependentes, né? Então, em relação a homem e mulher, a gente tem uma divisão bem interessante aqui, mas a maioria ainda é homem, sim, só que várias pessoas procuram, por exemplo, os cursos de gestão para complementar, inclusive, uma graduação. Bom, e tem cursos, como você disse, dessa questão, né, que a pessoa conhece um pouco sobre motor, sobre transmissão, sobre outros itens aí. Isso é interessante porque a pessoa que trabalha com motorista, ela tem que também ter um pouco de conhecimento da máquina do qual ela trabalha, né? No caso aí, o caminhão, o ônibus. A gente costuma falar que para cuidar daquilo com o que ele trabalha todo dia, ele precisa conhecer, ele precisa entender que aí ele valoriza de uma forma diferente também, né? Bem, e para as pessoas que queiram fazer algum tipo de curso, qual que é a duração, como é que faz para se inscrever? A gente tem cursos de carga horárias diferentes, né? Hoje, a gente tem cursos de 4 horas, que a gente faz em um dia, 8, 12, 20 horas. A nossa programação, ela fica disponível no nosso site, no nosso portal do cliente. As pessoas podem se pré-cadastrar, né, se pré-matricular nesse site. E aí lá vai ter todas as informações em relação ao horário, dia e tudo mais. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do SESC Senat de modo geral, não apenas os cursos, também é só entrar no site, é isso? Isso, no site e nas nossas redes sociais também. A gente está sempre publicando os nossos serviços
e as nossas campanhas também. Bom, para a gente encerrar, o endereço aqui da unidade de Votuporanga e o telefone para informações, por favor. Nós ficamos na Rua Copacabana, 4722, e o nosso telefone é o 34266750. E nessa pandemia mudou alguma coisa? Mudou um pouquinho o jeito da gente chegar até as pessoas, né? Nosso atendimento online, tanto a aula quanto os atendimentos da saúde. Hoje a gente já conseguiu retomar, só que para atender quem está um pouquinho mais distante, a gente continua com a questão online, mas acabou que aproximou, não fisicamente, mas aproximou o SESC Senat dos clientes. Tá certo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação no programa Cidadania. Eu que agradeço. Daí, portanto, eu conversei com a Isadora Locatelli, ela que é técnica de informação profissional aqui do SESC Senat, da unidade de Votuporanga, e nós conhecemos um pouquinho mais sobre os cursos oferecidos pelo SESC Senat. E se você quiser conhecer também esse trabalho do SESC Senat, é só entrar no site da instituição. E a gente continua aqui no SESC Senat mostrando um pouquinho desse trabalho para você. O SESC, que é o Serviço Social do Transporte, oferece diversos serviços na área da saúde. Quem vai falar para a gente detalhadamente sobre esses serviços é a Camila Bergamin, ela que é técnica de promoção social do SESC da unidade de Votuporanga. Primeiramente, obrigado pela sua participação no programa Cidadania. Eu gostaria que você falasse para a gente sobre os serviços da área da saúde que o SESC oferece, por favor. Agradeço vocês, a TV Unifev. Os serviços atendidos, os serviços realizados no SESC de Votuporanga são nutrição, psicologia, fisioterapia e odontologia. O diferencial é a nutrição, que traz o exame de bioimpedância. A nossa fisioterapia tem os trabalhos, serviços de pilates, por exemplo, a aurículo, que é muito procurado, a odontologia, vários serviços, e a psicologia, tratamento individual e em grupo. E todo esse trabalho é oferecido tanto para as pessoas que são usuárias do SESC Senat e também para a comunidade de modo geral? Sim. O nosso público-alvo é o pessoal do transporte, né? Os trabalhadores do transporte e seus dependentes. Mas também a comunidade. Estamos aqui de portas abertas esperando para atendê-los. Bom, no caso específico aqui dessa sala, que, como eu disse, são consultórios odontológicos, vocês realizam que tipo de serviços na área da odontologia, por exemplo? Da área da odontologia, a gente tem uns serviços básicos, como, por exemplo, de extração, de limpeza, né? Assim como os serviços mais especializados, como, por exemplo, de aparelho, a parte de orto. E quem tiver algum interesse em ter algum desses serviços da área da saúde, o que deve fazer? Procurar o SESC Senat pessoalmente, né? Estamos aqui de segunda a sábado, também pelo telefone 3426-6750. Estamos esperando vocês. Tá certo. Obrigado pela sua participação, tá? Eu que agradeço. Então nós conhecemos aí um pouquinho, né, dos serviços oferecidos pelo SESC, que é o Serviço Social do Transporte, na área da saúde. Eu conversei com a Camila Bergamin, ela que é técnica de promoção social do SESC Unidade aqui de Votuporanga. Agora nós estamos aqui na sala do simulador, que é este aparelho que está aqui atrás da gente, né? Ele simula como dirigir num caminhão. E nós vamos conversar agora com o James Mafra, ele que é inspetor de tráfego e também um dos usuários aqui do SESC Senat, da qual a gente vai conversar agora. Eu começo agradecendo a sua participação no programa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância do SESC Senat para profissionais como você. Obrigado. Olha, o SESC Senat é algo que veio para ajudar o setor do transporte, né? Eu, como usuário, tenho feito alguns cursos aqui no SESC Senat, que tem sido muito bom para o meu trabalho, também como a minha equipe. Ela vem fazer os cursos aqui no SESC Senat, nós trabalhamos no transporte, ela vem fazer o curso aqui do simulador, nós temos alguns cursos como pessoal do transporte do ônibus, curso coletivo que é feito aqui também, que antigamente tem sido dirigido a Rio Preto ou a outra cidade para ser feito. E agora nós temos em Votuporanga, também na questão da saúde, tem sido muito bom para a nossa família, a questão odontológica, nutrição, nutricionista, tem tudo aqui no SESC Senat que tem sido muito bom para o trabalhador do transporte, como também para a família do trabalhador, que ela atende toda a família do trabalhador também. Então tem sido algo muito importante para a cidade de Votuporanga, para o trabalhador do transporte. Tá certo. E para vocês isso é super importante, né? Sim, isso é muito importante, porque primeiro que só pela questão nós não sairmos da cidade,
para fazer esses cursos profissionalizantes ou cursos do setor do transporte, já é uma economia financeira, que nós não precisamos nos dirigir a outra cidade. E a questão do tempo também, né? Isso é muito rápido, tem vários horários de curso, é muito flexível para as empresas quando elas trazem os funcionários, os colaboradores, para fazer o curso aqui, por causa da questão também da flexibilidade de horário. Então é muito importante para o setor ter o SESC Senat na cidade. E todo esse conhecimento profissional que você adquire, seus colegas de profissão, de empresa, isso faz a diferença. Sim, faz toda uma diferença, né? Porque você vai... Hoje, a gente sabe que nenhum emprego é para sempre, então isso acrescenta no nosso currículo, né? A oportunidade que nós não tínhamos antes, ou se você fosse fazer um curso, esse curso seria pago em algum outro lugar, e no SESC Senat, por ser do setor do transporte, ele é gratuito, isso acrescenta no nosso conhecimento e também acrescenta no nosso currículo, né? Para um próximo emprego. Tá certo. Mais uma vez, obrigado pela sua participação no programa. Nós agradecemos. Tá aí, portanto, né, nós conversamos com o James Mafra, ele que é inspetor de tráfego, um dos usuários do SESC Senat aqui de Votuporanga. Estamos chegando ao final de mais um programa Cidadania. Hoje falamos sobre o SESC, que é o Serviço Social do Transporte, e o Senat, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Visitamos a unidade de Votuporanga. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E a gente volta na próxima semana com mais um tema do seu interesse aqui no programa Cidadania. Obrigado pela sua companhia e até lá!